Mais uma vez eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Minha intenção nesta noite, irmãos, é pregar, se eu não estou equivocado, a sexta mensagem sobre o livro de Apocalipse. Todas as vezes que nós temos oportunidades aqui, no Templo Central, a gente traz uma mensagem sobre a exposição deste livro. E a ideia é contemplar o fim. Nós estamos diante desta realidade. Então, contemplar o fim, né? E hoje eu quero tratar sobre a igreja de Pérgamo, a carta à igreja de Pérgamo, né? Uma igreja que estava vivendo como o mundo vive. E a partir dessa perspectiva, eu quero expor o texto aí, que está no capítulo 2 de Apocalipse. Você pode manter a sua Bíblia aberta, a intenção aqui é expor o texto, é uma mensagem expositiva, a partir do verso 12 até o verso 17. Eu li no início do culto numa versão do King James, tá? O rei James, e eu quero ler agora numa versão Nova Almeida atualizada de 2017, que diz o seguinte: ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Conheço o lugar em que você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Tenho, porém, contra vocês algumas coisas. Estão aí, em seu meio, os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para que comessem coisas sacrificadas a ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependam-se, senão irei até aí, sem demora, e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, e sobre esta pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Irmãos, nós estamos diante de um contexto, eu preciso fazer uma contextualização aqui, de Deus repreendendo, uma carta às igrejas da Ásia, 7 igrejas. Nós já falamos aqui sobre Éfeso, falamos sobre Esmirna, estamos falando agora sobre a igreja de Pérgamo. E qual era o contexto daquela cidade ali? A gente vê pelo texto, né, que é escrita ao anjo da igreja, ao pastor da igreja. Eu já discorri aqui quando eu preguei sobre no início dessa série de mensagens. Eu expliquei muito bem quem era, os pontos de vista teológicos a partir de quem era o anjo da igreja, se a gente concorda ou não com essa definição. Mas o ponto que eu quero retratar aqui nesta noite é um pouco, antes de entrar no texto propriamente dito, eu quero falar um pouco sobre o comportamento evangélico. Eu particularmente tenho uma crise com a quantidade de evangélicos que a gente tem no Brasil. Só para você ter uma ideia, nós temos algo em torno, nos últimos censos, de 215 milhões de habitantes no Brasil. A estatística diz que pelo menos 65 milhões professam a fé evangélica, são cristãos evangélicos. Isso é um número estarrecedor. A gente pode chutar aí algo em torno de cada 3 pessoas, uma seria evangélica. Só para você ter uma ideia da quantidade de evangélicos dentro, né, que professam a fé cristã, que se dizem evangélicos. No entanto, a gente observa um pouco de um comportamento descontextualizado. Ou seja, é esperado que numa porcentagem tão alta de evangélicos dentro da sociedade a gente visse mais honestidade, a gente visse mais o aspecto cristão imprimido, né, impresso na sociedade. E a gente não percebe isso. Então, eu penso que esse número está superfaturado ou nós temos alguns evangélicos não praticantes, né? Então, a gente precisa ver um pouco desse número direitinho. E baseado nisso, um escritor chamado Roland Sider, ele publicou um livro em 2006 que pisou muito no calo da igreja na época. O nome do livro era O Escândalo do Comportamento Evangélico. Porque evangélicos estão vivendo exatamente como o resto do mundo. Só para você ter uma ideia, a sinopse do livro, publicado pela editora Ultimato, diz o seguinte: quem nós somos e quem Deus nos chamou a ser? Os evangélicos afirmam crer nos valores bíblicos e no poder de Deus de transformar a vida. Contudo, pesquisas demonstram que muitos não vivem
do diferente do resto do mundo. De dinheiro a sexo, de racismo a realização pessoal, um escandaloso número de cristãos não vive o que prega. O escândalo do comportamento evangélico revela a profundidade do problema e contrastam com o ensino bíblico. Você tem uma ideia de quão ruim é a situação? Algumas pesquisas foram realizadas nos Estados Unidos, e é interessante citar os Estados Unidos, porque a gente meio que copia um pouco, especialmente em termos de igreja. O que acontece na Europa, acontece nos Estados Unidos, acontece aqui no Brasil. Você quer ter uma ideia disso? Basta você ler um livro do Leonardo Ravenhill, chamado de Por que Tarda o Pleno Avivamento? É um daqueles livros que você não pode passar para a eternidade sem ler. Então, leia esse livro e você vai ver que ele estava olhando para o contexto europeu, e você vai pensar assim, mas ele escreveu para a gente, não é possível. Ele está vendo os cultos brasileiros, ele está vendo a igreja brasileira de frente. Então, eu sei também que eu cito muito livro, então às vezes os irmãos não conseguem acompanhar a lista de leitura, né? Geralmente, a mensagem é um livrozinho de vez em quando que eu estou indicando. Mas só para você ter uma ideia, nessa pesquisa realizada pelo Instituto George Barden, em 2001, sobre divórcio, demonstrou que a taxa de divórcio era a mesma para os cristãos nascidos de novo e a população em geral. Só para você ter uma ideia, 33% dos cristãos nascidos de novo haviam se divorciado, contra 34% do resto dos norte-americanos que não professavam a fé cristã. Né? 33%, 34%, ou seja, estatisticamente é uma diferença insignificante. Em outro estudo do próprio Instituto Barney, também constatou que 90% de todos os nascidos de novo, divorciados, se separavam depois de terem aceitado a Cristo Jesus. Ou seja, o divórcio estava equiparado. Com relação a dinheiro, só para você ter uma ideia, em 2002, olha, nós estamos falando aí de quase 22 anos de diferença, o mesmo instituto descobriu que apenas 6% dos cristãos nascidos de novo devolviam as suas contribuições. Um declínio de 50% se observou passando apenas 2 anos. Ou seja, ele analisou em 2002, quando 2 anos depois, esse número já tinha caído pela metade, só para você ter uma ideia. Né? E a conclusão do Instituto, olhando para esses números acerca de finanças, foi o seguinte: quanto mais ricos vão se tornando os evangélicos, mais eles gastam consigo mesmo e menos eles contribuem com a obra, com o reino de Deus, que eles dizem propagar e expandir. Então, para você ter uma ideia, como o cenário é complicado. Quando a gente vai para questões sexuais, a Convenção do Sul dos Estados Unidos, ela lançou uma campanha dizendo o seguinte: quem ama, espera. Na época que eu era líder de jovens também, a gente propagou, na época lá em Teresina, uma campanha que é Eu Escolhi Esperar, que era do Nelson, do Escolhi Esperar. Foi uma campanha que eu nem sei se está em vigor ainda hoje, mas eu peguei na época a juventude toda, levei para um seminário que ele trouxe em Teresina, tinha uma blusazinha, Eu Escolhi Esperar, até a mãozinha assim, falando sobre esperar, e se popularizou muito esse movimento naquele contexto ali de meados de 2013, 2014, que era a época que eu liderava jovens ali em Teresina. Mas, quando a gente pensa sobre esse número, só para você ter uma ideia, havia um esforço evangélico para mostrar para os jovens a importância de esperar, de não se corromperem sexualmente, né? Mas o que eles fizeram? Eles fizeram, né, em 2004, as universidades de Columbia e Yale iniciaram uma pesquisa com 12 mil jovens, né, para analisar, né, eles foram submetidos a esse treinamento, seminários, foi explicado a importância de se guardar, de esperar o casamento. Então, eles fizeram, né, com 12 mil jovens, uma pesquisa com o passar dos anos e perceberam que 88% daqueles jovens já tinham experiências sexuais. Apenas 12% se mantiveram a promessa de esperar até o casamento. Eu não estou falando de jovem que não é crente, não. Estou falando de jovens crentes, filho de crente, criado em igreja. Só para você ter uma ideia também, os números dizem que 26% dos evangélicos tradicionais entendem que sexo antes do casamento não é errado. 46% dos evangélicos não tradicionais diz que é moralmente correto. Sobre sexo fora do casamento, entre os evangélicos tradicionais, 13% dizem ser aceito sem problema nenhum. Só para você ter uma ideia. Quando a gente fala sobre pornografia, estudos revelam que a porcentagem de homens evangélicos envolvidos com pornografia não é diferente daqueles que não são envolvidos.
Por que eu estou lendo essa estatística toda? Por que a gente está analisando esses números nesta noite diante de uma pregação como essa? É porque, como nós, como igreja, somos capazes de professar uma coisa e praticar outra. Então, muito daquilo que foi escrito para a igreja de Pérgamo era o Senhor falando sobre incoerência. É sobre abraçar uma fé, dizer que professa aquilo, e quando sai das quatro paredes da igreja, você tem um comportamento diferente daquilo que é esperado. Eu tenho falado na congregação sobre a igreja de segunda-feira. Eu não fico impressionado com o derramamento do domingo, porque já virou uma prática nossa. A gente se derrama, a gente chora, a gente ouve uma palavra e diz, meu Deus, hoje foi tão lindo, foi tão maravilhoso. E quando dá na segunda, terça-feira, já esqueceu. A gente faz uma festa, gasta volumes, traz pregador, traz banda, e aquele movimento, você diz, agora a igreja vai. Meu amigo, agora, meu amigo, vamos sacudir. Faz que nem o antigo Marcos Feliciano, da época do irmão Gilberto. Sai da frente, Satanás, porque nós vamos arregaçar. E aí só basta você acompanhar a oração da terça-feira seguinte, que o povo... Meu Deus, cadê aquele povo que estava lá dizendo a última hora, até que ele venha? Cadê o povo que estava tudo chorando no domingo, Jesus? Bastou um dia ou dois, já se perdeu esse compromisso. Então a gente precisa entender, e essa mensagem não é para você me convidar novamente para pregar, esse tipo de mensagem não garante agenda. É isso que eu quero que você entenda. Mas ela é a verdade do Evangelho, e nós estamos diante de um desafio. Qual era o escândalo da igreja de Pérgamo? É que era uma igreja que pregava uma coisa e na maior parte do tempo vivia outra. O pecado de Éfeso, que foi a primeira igreja que eu preguei aqui, era intolerância sem amor. Eles não tinham amor, eram intolerantes. Aqui em Pérgamo era tolerância sem arrependimento. Toleravam o pecado e viviam como se Cristo não fosse voltar. Mas ele vai, e vai prestar conta. Então nós precisamos entender que o desafio, a igreja de Pérgamo continua sendo o mesmo desafio que a igreja de Piripiri, a Assembleia de Deus, como a Desma em Piripiri, vive. E nós precisamos pensar nisso, pelo menos com algumas perguntas. Como professar a verdade e não praticar o erro? Como enfrentar o martírio e permanecer fiel diante do mundanismo? Como confessar a verdade e se comportar segundo a verdade? Como ser puros na doutrina e no dia a dia? Como ser fiéis sem fraquejar? Pérgamo é um exemplo de uma igreja que fraquejou. Uma igreja que foi chamada, foi orientada, mas ainda assim permitiu que o pecado adentrasse o seu coração. Não repreendeu, não arrancou o mal dentro de si. E foi uma igreja que, apesar de acertos, cometeu erros, e nós vamos entender isso. E eu divido a pregação nesta noite em 3 pontos. A postura recomendada por Deus, a prática reprovada na igreja e a promessa restauradora de Cristo. O primeiro ponto é a postura recomendada por Deus. Que postura é essa? É nós compreendermos que todo o capítulo 2 de Apocalipse, nós temos Deus escrevendo por meio de João, dizendo o seguinte em Apocalipse 2:2: Deus conhece todas as coisas. O que ele diz? Conheço as tuas obras. Deus te conhece. Em Apocalipse 2:9, falando para a igreja em Esmirna, ele diz, eu conheço o teu sofrimento. Em Apocalipse 2:13, falando para Pérgamo, ele diz, conheço o seu contexto. Deus nos vê. O escritor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 13, ele diz, todas as coisas estão patentes e nuas aos olhos daquele com quem haveremos de prestar conta. E é preciso que a gente entenda isso, porque ele conhece as nossas motivações, sabe das nossas aflições e reconhece as pressões que nós sofremos. Deus nos vê, Deus nos conhece, Deus sabe em que contexto nós estamos inseridos. É por isso que ele escreve a Pérgamo dizendo o seguinte, sei onde você vive, contudo você permanece fiel. Em outras palavras, Deus está dizendo para aquela igreja, eu sei os perigos que cercam vocês, as pressões que vocês sofrem, eu sei também que vocês permanecem fiéis. Mas onde eles viviam? Qual era o contexto da igreja de Pérgamo? Só para você ter uma ideia, historicamente,
Pérgamo era uma das cidades mais importantes da Ásia Menor. Segundo o historiador Plínio, era a mais famosa das cidades da Ásia. Ela foi, depois da morte de Alexandre o Grande, a capital da Ásia Menor por 400 anos. E também foi capital de um reino chamado Reino Seleucida, em 133 a.C. Quando o rei daquele reino ali morreu, o rei Seleucida, chamado de Átalo III, ele deixou em seu testamento a doação daquela cidade de Pérgamo para o Império Romano. E ali, aquela cidade se popularizou, se tornou ali uma capital da Ásia Menor, uma província riquíssima, cheia de recursos financeiros, cheia de atenção, uma grande importância cultural também naquele contexto. Então, Pérgamo era um centro cultural que superava, inclusive, as duas cidades das quais eu falei nos cultos anteriores, Éfeso e Esmirna. Então, Pérgamo tinha esse valor cultural muito grande. Lá existia uma biblioteca com mais de 2.000 pergaminhos. Ela só perdia para a cidade de Alexandria, no Egito, que era tido como o centro do saber. Só para você ter uma ideia, a palavra pergaminho se deve a Pérgamo. E é interessante esse contexto histórico, porque o rei, lá no século III a.C., o rei Eumenes, que era rei de Pérgamo, ele decidiu transformar Pérgamo num centro de saber. Ele queria construir uma maior biblioteca, inclusive maior do que a do Egito, ali de Alexandria, no Egito. E o rei do Egito, Ptolomeu, proibiu a venda de papiro para Pérgamo. E foi aí que eles desenvolveram um outro modo de escrever, que foi desenvolver o pergaminho, que é pele de animais, ali, a pele seca de animais, eles começaram a escrever. Então foi a partir daí que eles produziram pergaminho ali em Pérgamo. Mas não só isso, Pérgamo também se destacava como um centro religioso. É por isso que o escritor bíblico vai dizer: sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. E é preciso que a gente entenda que o trono de Satanás, aqui nesse contexto, não era um edifício, não era um lugar, não era um templo dedicado a Satanás. Mas o que ele estava falando ali era que Satanás não habita lugares, ele habita pessoas que ditam sistemas que promovem cultura. Então, Satanás habita pessoas que são responsáveis por estabelecer culturas. Olhe para a cultura, muito da cultura brasileira. É por isso que nós temos nos empenhado em popularizar a arte, em dizer que a igreja é um centro de produção de arte. Porque se nós conhecemos a Deus, nós somos capazes de dizer o que é bom, o que é belo e o que é verdadeiro, é a partir da Escritura. Nós não podemos olhar para a cultura para dizer isso é bom, isso é belo, isso é verdadeiro. Eu fiquei horrorizado agora, um quadro, uma peça, não sei nem como é que se chamaria aquilo, uma banana colada com uma fita adesiva, foi vendida por milhões. E que era chamado de arte. Foi 25 milhões, mano. 35 milhões, só para você ter uma ideia. Então, assim, mas você vê que quanto mais o povo se afasta do referencial bíblico, mais os conceitos de bom, belo e verdadeiro são perdidos. Então, onde é que o mundo vai olhar para encontrar o que é belo, bom e verdadeiro? É a partir da igreja. A igreja é um farol apontando para Cristo Jesus. É por isso que esta igreja não pode viver como o mundo vive. O mundo precisa olhar para a igreja de Cristo e ver o referencial, o farol. Porque, entenda, eu tenho pregado na congregação Betel, ensinado o povo dizendo o seguinte: a igreja é a face do Deus invisível. Antes do povo olhar para Deus, ele vai olhar para a igreja. E se a igreja não consegue seguir os princípios, a verdade estabelecida na palavra de Deus, que igreja nós seremos? É preciso que a gente tenha esta compreensão. Então, onde Satanás reina, sabe o que acontece? Predomina cegueira espiritual. Floresce o misticismo. Propaga-se o paganismo. A mentira religiosa, bem como a perseguição e a sedução ao povo de Deus. Aquele contexto era um contexto de panteão. Vários deuses ali presentes. Adorações ali, por mais adorações, especialmente a Zeus, que era tido ali como o rei dos deuses ali gregos. E ali existia também um culto, né, a Esculápio, que era o Deus Salvador, o Deus da medicina.
que era tido como Deus curador. Por isso que quando você vai olhar para o símbolo da medicina, você encontra uma serpente ali, fazendo referência à cura e aquele Deus da mitologia ali, greco-romana, que era responsável por esta cura. Então existia todo um contexto e a sede desse tipo de santuários no mundo, que no mundo antigo existia pelo menos 200, a sede desses templos era ali em Pérgamo. Então ali havia uma mistura de crendice com ciência. Só para você ter uma ideia. Então, as curas, muitas vezes, que aconteciam ali, eram atribuídas a esses deuses, a esse tipo de contexto ali religioso que existia naquele lugar. Mas não só isso. Pérgamo também cultuava o imperador. A partir do ano 29 a.C., Pérgamo recebeu um templo ao imperador. Então Roma era tida como uma deusa e o imperador como seu representante. Então, para que, como preguei no dia que preguei sobre Esmirna, as religiões ali pudessem exercer as suas fés nos seus deuses, antes de mais nada ela precisava adorar ao imperador. Uma vez que elas prestassem culto ao imperador, elas estavam livres para cultuar quem quisesse. Então havia um panteão de adoração a vários deuses. E qual era a postura desses cristãos dentro desse contexto? Dentro desse contexto religioso, dentro desse contexto opressor. Como é que os crentes viviam ali naquela cidade? Eles não fugiram do mundo. Porque você precisa recordar a oração de Jesus. Jesus, em João 17, na oração sacerdotal, ele diz assim: Pai, eu não os peço que tire do mundo, mas eu te peço que os guarde do mal. Então a postura dos crentes, a postura daqueles que encaram o cristianismo é não fugir do mundo. Alguém dizia, não, a melhor coisa do mundo era se os crentes fossem tudo para um país só, uma ilha deserta para ficar só adorando a Jesus. Não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para influenciar este mundo corrompido, apontar uma direção que eles não conseguem ver. Nós estamos aqui exatamente como presença fiel. E o texto ali aplicado, o verbo grego aplicado ali de viver, né? Eles não fugiram, né? Ali eu sei onde você vive. Ali não era um viver temporal, era um viver definitivo. Apesar de tudo, aquele povo fez daquele ambiente o seu lar. Eles permaneceram fiéis ali mesmo no mundo. Eles não abriram mão do nome de Cristo, eles não relativizaram a fé que eles tinham. Veja no verso 13, contudo, permanece fiel ao meu nome. Eles não renegaram a fé que eles tinham recebido. Eles criam em Jesus e viviam como crentes. Eles entendiam que o Salvador não era Esculápio, não era o imperador, era apenas Jesus Cristo. Não renunciaram à fé em Cristo Jesus. Eles permaneceram confiando no seu Salvador. E o escritor bíblico ainda acrescenta no verso 13, dizendo o seguinte: não se intimidaram pelo sofrimento. Olha o que diz o verso 13: sei onde você vive, onde está o trono de Satanás, contudo você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Quem era Antipas? Antipas, segundo os historiadores, era o pastor daquela igreja. E sua morte foi muito cruel. Eles pegaram Antipas, colocaram dentro de um boi de bronze, fecharam ele lá dentro, atearam fogo nesse boi de bronze e esperaram até o bronze ficar vermelho ali com enxames. O pastor daquela igreja morreu dentro daquele boi e depois eles tiraram, literalmente cozido pelo calor, o líder da igreja. Foi um dos primeiros mártires da igreja. Este homem permaneceu fiel. E a igreja também permaneceu fiel. Porque mesmo quando mataram o seu líder, essa igreja não negou o nome de Jesus. É disso que o Senhor está falando aqui. Mesmo quando a perseguição cresceu a tal ponto que prenderam e mataram os pastores, a igreja permaneceu fiel. Essa é a postura recomendada por Deus. Fidelidade. Nós somos uma presença fiel. O tipo de postura que Deus deseja ver na igreja é uma igreja que vive no mundo, mas não foge do mundo. Ela está presente, ela continua crendo, ela continua anunciando o evangelho, ela continua vivendo para a glória de Deus.
E ela também, uma igreja que não abre mão do conteúdo da fé. É uma igreja que não negocia os princípios de crer. Ela adora exclusivamente a Deus. E ainda, uma igreja que não se intimida frente ao sofrimento. Irmãos, a minha perspectiva bíblica não é uma escatologia promissora. Eu penso, à luz da Escritura, que a tendência é as coisas piorarem para quem é crente e fiel a Deus. É por isso que eu estou pregando sobre contemplar o fim. Eu não penso porque a Bíblia diz que quando se revelar o espírito do anticristo, cada vez vai ficar pior para os crentes. E essa é a verdade que nós vamos enfrentar. É a hora que nós vamos conhecer se nós estamos prontos a viver para a glória do Deus vivo. Se nós não estamos apenas como frequentadores de igreja, mas sim como testemunhas fiéis que abraçaram a fé num Deus verdadeiro, prontos a morrer pela fé que abraçaram. Essa é a vida do cristão, vivendo ou morrendo, servindo ao Deus poderoso. É preciso que a gente lembre sobre isso. Segundo ponto, a prática reprovada na igreja. Em Pérgamo, havia uma prática recomendada por Deus. Que prática era essa? Fidelidade, testemunhos fiéis. Diante do martírio, eles não negaram a fé. Diante da morte dos seus pastores, eles não negaram a fé. Mas Deus tinha uma acusação contra eles. Eles tinham uma reprovação para aquela igreja. Mas também havia uma prática que era reprovada. Pérgamo exaltava Cristo, mas não promovia a santidade. Estavam prontos a morrer pelo martírio, mas levavam uma vida dissoluta no meio termo. Se chegasse, está pronto para morrer por Cristo, morro por Cristo. Mas viviam igual ao mundo nas horas vagas. E é isso que a gente precisa tomar cuidado a partir do exemplo de Pérgamo. Primeiro, a fé cristã, ela se relaciona essencialmente com a obra de Cristo. A caminhada cristã não é dissociada. Às vezes a gente tem aquela política de que eu sou crente no final de semana, mas no meio da semana eu tenho a minha vida secular. Não. Nós somos crentes 24 horas por dia. Não dá para tirar uma coisa da outra. Não dá para dissociar a fé que nós temos. Ela precisa reluzir aonde quer que nós estejamos. Segundo, e com a vida de retidão e coerência com a verdade. Olha só o que diz o verso 13. Eu sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome, não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Aí começa o no entanto, verso 14. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam ao ensino de Balaão. Quem foi Balaão? Aí o próprio escritor bíblico diz que ensinou a Balaque a armar cilada contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos, a praticar imoralidade sexual. E ainda ele continua, de igual modo, vocês também se apegaram aos ensinos dos nicolaítas. Que relação existe aí entre Balaão e nicolaítas? Quem são esses dois camaradas? Basicamente, o erro era o mesmo. Tanto os nicolaítas como os ensinos de Balaão têm o mesmo princípio, era a mesma seita. E qual era esse erro? Você precisa lembrar que Balaque era um rei moabita, né? E ele contratou Balaão, que era um profeta de Deus, para Balaão amaldiçoar o povo de Israel enquanto eles passavam. Balaão, um homem ganancioso, ele ofereceu recursos financeiros. Deus disse, não vá a Balaão, ele foi. Né? Tentou negociar ali, dar um jeitinho, porque às vezes a gente é assim. Deus está falando não claramente, a gente está tentando dar um jeitinho. Diz, não, mas Deus, mas é só um pouquinho, Senhor. Não, mas não tem nada a ver, Senhor. E Balaão dá um jeito de ir. Só que Deus diz assim, olha, bichão, tu foi, né? Tu foi para amaldiçoar meu povo. Mas agora toda palavra que vai sair da tua boca é bênção. E aí Balaque pagou e disse, olha, eu quero maldição. Na hora que ele ia amaldiçoar, Deus trocava as palavras e saiu, eram palavras de bênção. Balaão não conseguiu amaldiçoar aquele povo. Mas este homem, ganancioso como era, ele deu um conselho a Balaque. Muito cuidado com os conselhos que você recebe. Muito cuidado com os conselhos que você dá. Porque ali, Balaão não conseguiu amaldiçoar aquele povo. Mas ele traçou uma estratégia para Balaque. E qual era essa estratégia? Balaão prostituiu o seu dom para ganhar dinheiro. Ele orientou Balaque, por ganância, a enfrentar Israel. Não amaldiçoando, não com guerras, mas simplesmente
com donzelas sedutoras. Mandou preparar mulheres que iam conquistar o coração daqueles homens, seduzi-los na imoralidade sexual, ao ponto deles largarem a fé, deixarem os princípios de Deus e perderem a proteção do eterno, porque eles estariam em pecado. Então, o conselho desgraçado daquele homem foi atacar não com armas, mas atacar na fraqueza humana ali daqueles homens que deixaram o relacionamento com Deus para se render às seduções daquelas mulheres moabitas. Balaão aconselhou a mistura. É por isso que o povo de Deus não pode se misturar. Nós não podemos negociar os nossos princípios. O que a Bíblia diz é o que a Bíblia diz, não tem meio termo. É por isso que nós não podemos negar aquilo que a Escritura diz. Porque uma vez que a gente vai misturando, diluindo o Evangelho, chega um momento que ele não é mais Evangelho. É disso que muitas vezes a gente prega que Cristo é bom dentro das nossas igrejas, que Cristo salva, mas poucas vezes a gente prega e denuncia pecado. Eu tenho dito e ensinado, a função primária de um pastor é não deixar o povo pecar em paz. Então nós estamos em todo momento denunciando pecado, inclusive os nossos, inclusive as nossas falhas, as nossas fraquezas, os nossos deslizes. Porque o povo de Deus precisa entender que antes de mais nada, o que vale é a palavra de Deus. Sua opinião está relegada a segundo, terceiro, quarto plano. O que vale é o que diz a palavra de Deus. É este manual de fé em prática. É por esta palavra que nós vivemos. É este manual que segue as nossas vidas, os nossos princípios. É a fé que nós abraçamos. Então veja, Balaão aconselhou uma mistura, incitando o pecado e a imoralidade sexual no meio do povo de Deus. Aconselhou a infiltração da armadilha. Assim, os homens de Israel participaram de festas idólatras regadas à prostituição. E os nicolaítas, quem eram esses? Os nicolaítas eram conhecidos ali como seguidores de Nicolau. O princípio estabelecido por Nicolau, esse fundador dos nicolaítas, era o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, quanto mais você peca, mais Deus perdoa. Quanto mais você peca, mais você experimenta da graça. Num teste da fé, ou seja, ele está dizendo, não tem nada a você pecar não. Isso é muito bom. Quanto mais você peca, mais Deus entra com graça. E Deus diz claramente que odeia as suas práticas, odeia os seus princípios, porque nada tem a ver com isso. É por isso que Paulo escreve no Novo Testamento, recomendando aos romanos, dizendo o seguinte no capítulo 6, verso 1. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como poderemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Deus Pai, também nós vivamos em novidade de vida. Crente vive em novidade de vida. Crente peca por acidente. Crente não planeja pecado. Crente não vive, não peca, pede perdão. Crente vive buscando ser santo para ir morar no céu e encontrar-se com seu Deus. Essa é a verdade do Evangelho. Se você tem vivido uma vida de peca, pede perdão, dê um jeito na sua vida. Deixe de ser envergonhice espiritual e acerte sua vida com Jesus. Porque ele veio buscar um povo remido, zeloso de boas obras para morar com ele. Irmão, mas eu deslizei, foi um acidente. Deus tem perdão para ti. Tem graça revelada. Mas ele não tem acordo com quem vive planejando pecar, porque ele diz, não, eu vou pecar aqui hoje, aí no domingo eu já falo com o pastor Mota, já peço perdão. Tudo planejado. Ei, isso aí não é conduta de crente, não. Você precisa converter, acertar a vida com Deus. Deus tem perdão para aqueles que têm arrependimento sincero e têm mudança de vida. Porque eu tenho dito, arrependimento não é quando você chora, não, é quando você muda. Tem gente que chora que a lágrima cai, dá no meio da canela, e no outro dia está fazendo a mesma coisa. Arrependimento é quando você muda de rumo, de vida, para viver para a glória do Deus Pai. Do Deus Pai. Então a igreja de hoje não nega Cristo, mas em muitos casos vive como o mundo. Fala de Cristo, mas não fala de pecado e nem de comportamento. A gente precisa entender o que Paulo escreve aos Coríntios na sua segunda carta de Paulo, capítulo 5, 17. Ele diz assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. O crente vive
em novidade de vida. Ele não vive mais olhando com desejo, querendo voltar para o Egito, voltar para o mundo, relembrando com alegria o que fez. Não, a maioria dos casos tem vergonha do que praticou e diz: graças a Deus que Deus me libertou daquela vã maneira de viver, daquele tempo de ignorância, porque agora eu descobri que a melhor coisa da vida é viver para o meu Jesus. E é isso que a gente precisa entender. Nós não temos acordo com o pecado. Nós vivemos em busca da santidade, como diz Provérbios 4,18. O caminho do justo é como a luz da aurora. Ela vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Nós estamos em busca de nos santificarmos para nos encontrarmos com o nosso Deus. Terceiro ponto e último, a promessa restauradora de Cristo. Um escritor que eu tenho apreço, que é o Michael Horton, ele diz: os cristãos evangélicos estão aderindo ao estilo de vida hedonista, olhando só para si mesmo, materialista, acumulando bens, egoísta, pensando só em si, sexualmente imorais, com a mesma propensão que o mundo em geral. Que escândalo, né? Porque muitos têm abraçado a fé cristã por adesão e não por conversão. Nós temos, aí entra na crise que eu digo que tem. Muitos se professam evangélicos. Muitos atores famosos, muitos cantores famosos, que vão na igreja no final de semana e no resto da semana estão em festas, vivendo do mesmo modo como viviam anteriormente. Se você pergunta se crê, sim, sou evangélico, você olha assim: meu Deus, cadê a transformação de vida? Cadê a mudança, a retirada daquele ambiente? E eu não sou nenhum especialista, nem quero ser em julgar a vida de ninguém. Mas o fato é, aqueles que estão em Cristo, eles frutificam diferente. Como é que nós conhecemos a transformação de vida? Pelos frutos. Não se engane, você não é conhecido pela roupa que você veste ou pela Bíblia debaixo do braço. Porque essa Bíblia fechada debaixo do braço não muda a vida de ninguém. O que nós esperamos então? Frutos. É o que Paulo diz: aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que era trambiqueiro no negócio, agora tem novidade de vida, compra, paga, é honesto nas suas coisas. O adúltero abandonou a vida de adultério, se corrigiu, tem seus filhos em sujeição, amando a sua esposa e ensinando no caminho da verdade. Se era levado, não tinha crédito na sociedade, agora tem crédito, é respeitado porque tem novidade de vida. Vive uma vida para a glória de Deus. É assim que é esperado do cristão. Transformação de vida. E aí a gente precisa entender o que diz Apocalipse 2,16. Portanto, arrependa-se, é o recado de Deus. Senão, virei em breve até você e lutarei contra ele com a espada da minha boca. Se não mudarmos, irmão, a mesma palavra, a mesma espada que foi tida sobre a cabeça da igreja de Pérgamo, também pode cair sobre a nossa cabeça. Virá e virá em breve para sacramentar a condenação do mundo. Essa é a promessa do Senhor Jesus. E o que fazer então? Como nós viveremos? Nós precisamos nos agarrar à promessa restauradora de Cristo. Que promessa é essa? Apocalipse 2,17. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor darei o maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome escrito nele, conhecido apenas por aquele que o recebe. Como viver então, irmão? É deixar a palavra de Deus sondar o nosso coração. Irmãos, a palavra de Deus, como diz o escritor aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, aptas para discernir os pensamentos e intenções do coração. Esta é a palavra de Deus. Nós precisamos deixar a palavra de Deus entrar no nosso coração. Nós precisamos repensar, irmãos, as nossas atitudes, as nossas posturas. Nós precisamos construir uma visão à luz da palavra de Deus. Não é o mundo que dita como o crente vive, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que diz como você gasta o seu dinheiro, como você vive a sua vida, como você honra o seu casamento. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus que diz como você deve criar os seus filhos, como você deve viver a vida aqui. Infelizmente, muitos crentes, Deus tem abençoado a sua igreja, prosperado o seu povo. E muitos crentes têm imitado a vida do mundo, têm desejado aquilo que o mundo deseja, quando nós deveríamos ser o paradigma, o modelo para este mundo.
Nós muitas vezes somos um escândalo, somos tidos como chacotas. Mas lembre-se, ao que vencer, ao que vencer, ao que se manter fiel. Esse Cristo anunciado que virá, buscará o seu povo. Deixe essa palavra adentrar no seu coração, mudar a sua vida. Nós não podemos viver de culto em culto, nós precisamos deixar esta palavra adentrar em nós. Mudar a nossa vida, a nossa história. Senão, irmãos, é só mais uma mensagem, é só mais uma pregação, entrando no ouvido e saindo no outro, e não produzindo mudança de vida. Segundo, satisfaça-se com o maná do céu. Olha o que diz o escritor bíblico: ao vencedor darei do maná escondido. Irmão, o maná era para alimento, o maná sustentava, o maná era provisão certa. Você sabe uma coisa interessante do maná? O maná foi enviado por Deus ao povo de Israel para ensinar o povo a confiar em Deus. Sabe o que acontecia? Todo dia eles iam dormir, eles iam na despensa. Pense nisso comigo. Não tinha nada, não tinha comida, eles dormiam. Eu imagino o primeiro dia, eu sou curioso e ansioso, eu acho que eles acordaram foi cedo, para olhar se Deus prometeu. Diz que quando a gente acordar amanhã, vai ter um monte de maná espalhado aqui em torno do arraial. Eu imagino que um curioso deve ter olhado ali umas 10 da noite, rapaz, não tem nada. Vamos ver. Foi dormir. Mas quando ele abriu a porta, tinha um maná. Eu imagino que talvez a Bíblia diz que eles fizeram isso. A orientação do Senhor era: pegue só o suficiente para o dia. Eles pegaram logo por uma quantidade. Meu irmão, já caiu hoje, vamos garantir logo. Pegaram jacadas e jacadas e deixaram no ponto. Deu no final do dia, tudo estragado. Deus disse: vocês vão aprender a confiar em mim. Vocês vão dormir sem ter nada. E no outro dia, de manhã, vai ter. E toda vez que eles guardavam, apodrecia, porque eles tinham que pegar novo no outro dia. E era o modo de Deus ensinar aquele povo a confiar nele. E eu imagino que a primeira semana, o primeiro mês deve ter sido difícil, até que um dia eles já não foram dormir mais ansiosos. Não, pode ficar tranquilo. Acordei aqui, não, vou dormir até um pouco mais tarde. Porque todas as vezes Deus tem sido fiel. E quando eu abro a tenda, está lá. E Deus tem sido fiel. Você continua talvez desconfiado, mas Deus tem sido fiel, provido. E aqui ele está oferecendo ao povo de Apocalipse um maná escondido. Satisfação e confiança em Deus. O seu nome, os seus poderes. Nós temos construído ídolos, irmãos. Nós, os crentes. Às vezes a gente fala de idolatria, nós estamos numa cidade que é muito idólatra, especialmente em outubro, a gente percebe isso. Mas a gente tem construído ídolos para o nosso próprio coração. Ídolos materiais, ídolos sexuais, religiosos. A mensagem de Cristo para a igreja de Apocalipse é: satisfaça-se em mim. Eu sou o seu bem mais precioso, eu sou o maná escondido, eu sou o seu sustento, eu sou a sua provisão. Terceiro, construa a sua identidade nos privilégios que você tem em Cristo. Certa vez eu preguei uma mensagem que diz assim: as bênçãos que acompanham a salvação. Porque a melhor coisa que poderia acontecer para mim e para você é sermos salvos. Só Deus fazendo isso já estava bom. Se Ele não te desse R$1, você vivesse uma vida de mendigância, mas saber que ao fechar os olhos para esta vida, você estaria com Cristo, é a melhor coisa. Talvez você não tenha essa percepção, mas era a melhor coisa. Você estava condenado ao inferno e Deus mudou a tua sorte. Mas ainda assim tem bênçãos que acompanham a salvação. Deus te permitiu te formar, te casar, tem te abençoado, tem te dado família, tem te dado filho, tem te dado uma igreja, tem te dado um pastor, tem te sustentado, tem te alimentado, tem te abençoado. São as bênçãos que acompanham a salvação. Então existem privilégios em um relacionamento com Cristo. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome escrito nele, conhecido apenas por aquele que o recebe. Aqui ele está falando de identidade. Talvez a sua identidade aqui seja de insegurança, de medo, de temor. Mas Deus diz: olha, eu vou mudar teu nome, eu vou te dar um nome que só você vai conhecer. Eu vou te dar uma identidade em mim. Porque em Cristo nós somos perdoados. Essa pedrinha branca. Em Cristo nós construímos uma nova identidade, um novo nome. Em Cristo nós recebemos privilégios exclusivos, conhecido apenas por quem o recebe. Só quem receber esta pedrinha estará chancelando a sua passagem
o seu compromisso, a sua aliança com Cristo Jesus. Quem recebe a palavra de Deus e por ela se pauta, se satisfaz em Cristo Jesus sem buscar mais nada. A nossa identidade não é o que eu digo a seu respeito, é o que Cristo diz ao seu respeito. Porque certamente você já ouviu palavra de desaprovação ao longo da sua vida. Quem sabe você já ouviu palavra que não ia ser nada, não ia dar nada. Mas aprove Deus te sustentar, te guiar e te trazer para os dias de hoje. Porque a palavra final é a palavra dele. Pérgamo fraquejou, estou encerrando. Fraquejou por crer em Cristo, mas não se alimentar de Cristo. Fraquejou por crer em Cristo, mas não viver a palavra de Cristo. Fraquejou por crer em Cristo, mas não se ver com as lentes de Cristo. Esse é o seu caso? Como você tem vivido a sua vida? Quem está em Cristo é nova criatura. Não vive como o mundo vive, mas vive para a glória do Deus eterno, santo, poderoso e justo. Nós precisamos aprender com Pérgamo a ser uma igreja fiel, não negociar nossa fé em Cristo Jesus. Mas também precisamos aprender com a instrução de Cristo a não negociar a santidade para esses dias. Não basta crer em Cristo. Não basta depositar a sua fé em Cristo. Isso é para salvação. Mas a santificação é renunciar todo dia ao mundo e viver para a glória do Cristo que te salvou e te amou. É isso que quer dizer ele ser o seu Salvador e o seu Senhor. Porque o Salvador, ele é da sua alma. Mas ele precisa ser o Senhor da sua vida. E Senhor significa nada mais, nada menos do que dono. E o dono pede, diz, orienta e o servo obedece. Então, como servos, vivamos para a glória do Deus vivo. Amém. Deus nos abençoe em tudo.